de Samaria. Irmão, ele não podia entrar naquela província, naquela cidade. E era necessário. Irmão, eu não sei como... O menino acabou de falar aqui que ele estava na igreja, mas ele estava perdido. Não é só o Yuri, não. Às vezes tem pessoas aí no banco que estão assim. E nós temos que ter um encontro real com Deus. Porque eu acho muito difícil a pessoa que não tem essa comunhão com Deus e não está com Deus, irmão. Deve ser complicado, deve ser difícil demais. Sabe? Porque tudo que você tentar fazer não vai dar certo. Porque tem que estar em primeiro lugar, né? Então era necessário passar pela província de Samaria, né? E quem ele encontra lá? Né? Ele encontra essa mulher, né? E chegou, pois, uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, e que dera seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem. Assentou-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, né? Que eles falam que é meio-dia. Irmão, ele estava cansado da viagem. Talvez estava em jejum, cansado da viagem. E aqui, olha que ele... Nisto veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe: Jesus, dá-me de beber, pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Irmão, ele mandou todos os discípulos e ele ficou sozinho. Porque talvez se ele ficasse ali com alguém podia questionar e atrapalhar a conversa com aquela mulher. Porque quando a pessoa, irmão, pode saber, a pessoa quando ela é encrenca, quando ela é problema, quando ninguém entende aquela pessoa, porque ela tem uma história, um problema muito sério que precisa ser resolvido. E precisa alguém amar, entrar naquele problema para desatar aquela pessoa que está amarrada no mundo espiritual em muitos lugares. Sabe? E Jesus mandou todos eles ir para lá, né, comprar comida. E ele ficou sozinho com ela. Então, irmão, o que a gente aprende aqui? Não é minha mensagem, mas eu estou pregando língua Santa Ceia. Irmãos, que coisa linda, porque Jesus entrou dentro da história daquela mulher, e aquela mulher também entrou dentro de Jesus, porque a vida daquela mulher foi transformada, né? E olha para você ver, quando eles foram comprar comida, né? Versículo 9. Pois eu já li o 8. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou Jesus: se conhecesse o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-lhe de beber, tu lhe daria, e ele te daria água da vida. Bom, é claro, até nós, quantas vezes você lê a Escritura, né? E você, aqui está falando para você, né? Igual a gente vê assim, por exemplo, tem gente que já cansou de esperar alguma coisa e a pessoa quer desistir. Não, lá em Romanos 5,5 está dizendo que a esperança, irmão, né? Nós temos que ter essa esperança, que não é minha mensagem agora. Então tem muitas pessoas que eu creio que essa mulher não tinha esperança para nada. Ela tinha esperança de continuar na vida que ela estava levando. Você vê que ela foi obediente para as mulheres, ninguém vê ela lá na fonte. Então coloca aí esse versículo que eu falei, Romanos 5,5. Porque, irmão, ali depois do 5,5, a tribulação que você passa, vai vir depois, mas Deus já estava dando resposta no 5,5. Olha aí, já colocou? Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é o quê? No nosso coração, pelo Espírito Santo, que nos foi otorgado. Porque se a gente entrar agora dali para lá, você vai ver que o Filho de Deus, para você receber paz, tranquilidade, muitas coisas que vêm na vida do cristão. Então Deus já dá a resposta antes de entrar lá. Então, voltando à mulher agora, né? Que a mulher, ele está falando para ela: se você soubesse quem te pede, porque eu vou te dar água viva. Aquela mulher, ela ficou questionando, disse: olha, mas se vai me dar água e não vai precisar mais eu vir no poço. Não era aquela água comum, mas era a vida eterna. É isso que esses meninos chegou
estou aqui cheio da graça. Mas se não realizar as obras de Deus, irmão, se não, e quando você começa a realizar as obras, eu não sabia aí que a Márcia, o que aconteceu? Cadê o filho dela? O que aconteceu com sua mãe? Ela está sentindo a dor no joelho. Mas não caiu igual eu não, né? Só dor dentro do joelho. Ah, tá de boa. Amém. Glória a Deus. Isso acontece de jovem, tá de boa. A gente tem que voltar eles dentro, nós estamos para lá. Os jovens tá de boa. Está doendo, mas não tem nada muito complicado. Isso aí é fé, esperança, porque o que ele está dizendo? Não está igual a senhora quebrada lá não, mas está só com a dor, né? Glória a Deus. Então, queridos, é lindo demais quando Jesus ele veio não veio para os sarados, para os curados, para os abençoados, né? Ele veio para os doentes, e todos nós temos problema. Todos nós, não vai dizer que, né, o ímpio passa luta, o evangelho passa luta, todos nós passamos luta. Mas nós temos que entender que nós não estamos só. Jesus é nossas vidas, nós vamos ser vitoriosos, né? E olha para você ver, irmão, já vou pular aqui, né? Olha aqui, já vou pular aqui que Jesus manda ela buscar o marido dela e ela disse que não tinha marido. Vamos aqui, acho que é o 16, vou ler o 15. E disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me desta água, para que eu não mais tenha sede e nem preciso vir buscar. Quer dizer, eu achei que era aquela água ali. Não é uma esperança daquela mulher, mas é uma esperança que ela não tinha mais. Mas ela falou assim: ele está falando que vai me dar água, né? E eu não vou precisar vir aqui. Mas ela não estava entendendo a grandeza, o que Deus estava dando, o reino dos céus para ela ali. Naquele momento que deu para você e para mim, irmão. Nós não somos bastardos. Nós somos filhos de Deus. Né? Nós somos, o Senhor, né, ele fala lá em Romano que nós somos herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Né? Nós temos tudo que Jesus tem, é nosso. Né? Então a gente tem que perseverar. Mas enquanto nós estamos nesse mundo, é para buscar as almas, né? E aí então ela estava lá achando, né? Agora ele fala para ela, eu 16: acudir-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que ele respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou Jesus: bem disseste, não tem marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Ô irmão, é lindo, né? A pessoa que. Aí ela viu e falou assim: esse homem é diferente, olha. Ela não tinha marido, realmente não tinha, mas estava com um, que era o 6º. E ele disse: mas nem esse é seu marido. Mas irmãos, e agora eu pulo para aqui, né? Que é o que eu não vim falar com vocês isso, mas ela tinha a esperança de ser salva. Quer ver, irmão? Porque ela fala aqui, ó. Quer ver? Eu vou pular aqui para o versículo de número 20. Não leu dizendo: pois disse a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar aonde se deve adorar. E disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem e quando vem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai, mas adorarás o que não conheceste, vós adoramos o que conheceste. Jesus está falando isso, você está vendo? Eu estou falando que ela tinha esperança, mas mesmo assim ela tinha. Porque ela falou assim: meus pais, né, nossos pais vinham adorar. E é só em Jerusalém. Ele falou: não, a hora já chegou. Mas ela não estava entendendo nada. E a igreja, sim. Quantas vezes eu passo por uma campanha com a igreja, eu sinto que uns não sabe, e outros já pegam um pouquinho. Sabe, irmão? Então nós temos que entender que o trabalhar de Deus, e quando ele fala aqui, irmão, que já chegou a hora, né, que não precisa de Jerusalém, e ele está procurando os verdadeiros. Quem que Jesus procura na terra? É os verdadeiros adoradores. Aí
a quem está aí sentado lá fala assim, nossa Deus, eu preciso aprender alguma coisa de música para me adorar. Não. Adorador significa ser uma pessoa verdadeira. Uma pessoa que não é mentirosa, nem caloteira, uma pessoa de Deus. Então, este é o verdadeiro adorador que o Pai dele procura, né? Que é o 23. Mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura o que o Pai procura para vos adorares. Olha aqui, 24. Jesus, leu 24 para mim aí, Elisângela. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, irmão, volta a te falar. Você sabe, irmão, às vezes tem pessoas que falam, eu quero ver a voz do Pai. Eu quero ser de Deus. Quem é aqui que está olhando para mim que quer ser de Deus? Não existe, irmão. Todo mundo tem sede e quer ser de Deus, até para mais. Mas às vezes demora a entender, irmão, porque às vezes tem aquelas pessoas que estão no leitinho, está comendo papinha, ainda não está alicerçado, ainda não entende o trabalhar do Pai. Você quer ouvir a voz do Pai? Seja verdadeiro. Quando a pessoa é verdadeiro, então ela está adorando a Deus em tudo. No seu andar, no seu caminhar, no seu agir, ela é verdadeira. Ela não é uma pessoa falsa, ela não tem máscara, ela não tem aquelas coisas. Então Deus procura, o Pai dele procura os verdadeiros, adorador, que adora espírito e verdade. Tudo bem que nós temos que adorar com louvor, com adoração, mas é a pessoa ser verdadeira. Você não pode ter duas caras. Mas eu vou deixar essa parte, que agora os discípulos chegam com a comida. Sabe, irmão? E ele falou, a comida já comi, que é realizar a obra do meu Pai. Uma outra parte, irmão, que eu quero ir com vocês, né? Quando Lázaro, o amigo dele, estava ruim para morrer, a Marta Maria mandou chamar ele. E ele falou, não, eu não vou, estou trabalhando enquanto é dia. Você está achando que é o dia, que amanhece? Não, ele estava no lugar ganhando alma, fazendo a obra do Pai dele. Então, queridos, vão trabalhar enquanto é dia. Olha aqui, irmão, a maior coisa que Deus quer para mim e para você é ganhar almas. É importar com a alma, é ter sede para a alma, é ajudar aquela alma. Que, não importa que seja quem é essa alma, você tem que ter amor por ela e cuidar dessa alma. Aí você começa a ver as coisas do Senhor. Agora esse chega com a comida. Eu vou ler com você comidas aqui, o 31. Terino, os discípulos lhe rogavam, mestre, come. Mas ele lhe disse, uma comida que tenho para comer, que vos não conhecesses. Está vendo? Os discípulos não entendiam. Ele ficou tão feliz de ver aquela mulher. Qual o alvo de Jesus? Porque não era só samaritana, mas sabia que aquela mulher transformada, ela ia entrar na cidade e ela ia chamar um grande rebanho. Entendeu? E eles não entendiam isso. Aí vocês não estão entendendo Jesus falando. E aí ele fala, o outro versículo, né? E disse então os discípulos uns aos outros, ter-se-á porventura alguém trazido comida? E disse-lhe Jesus, a minha comida consiste o que, irmão? Em fazer a vontade e consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar o que? Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, ergue os olhos e vede os campos, pois já estão brancos para ser ceifados. Irmão, o carneiro está precisando de ser ceifado. Se você procurar, não precisa nem de outros bairros. Aqui tem gente que vai para a boca de fumo, que compra droga, tem mulher separada do marido, tem briga dentro de casa, tem contenda. Então, ali, eles estavam precisando de 4 meses ainda. Ele disse, não, eu já falo que agora os campos estão brancos, vão ceifar as almas, vão buscar as almas. Então, querido, você vai ver que essa mulher converteu de verdade, e agora ela entrou lá, já pensou, irmão? Que transformação!
da água para o vinho. A mulher agora chega na cidade, ela foi meio-dia, com certeza lá para 1 hora ela entrou na cidade. Já não entrou uma prostituta, já entrou uma mulher cheia de Deus ali. Já entrou transformada, aquele povo não via mais, e nem ela mais queria deitar com ninguém, nem ter ninguém. Ela entrou ali transformada. Quer dizer, Deus rebentou todos os laços que a tinham no mundo espiritual. Então tem muitas pessoas que estão presas no mundo espiritual. Às vezes você nem tinha vindo ao mundo. Alguém ficou sabendo que a sua mãe estava grávida, mandou maldição, te amarrou no mundo espiritual. E não teve alguém para quebrar. Você pode saber, a pessoa, por exemplo, que foi criada por alguém, não é complicado. Essa pessoa ela era difícil. Porque ela já sente rejeitada, né? Ela está dentro do ventre da mãe dela, mas ela sabe que ela vai nascer e ela não vai ter o carinho da mãe, que ali no hospital mesmo ela vai ser entregue por alguém. O mundo espera essa criança que está aqui. Irmão, a coisa é tremendo. Né? Então, tem isso, né? E você vê, agora a mulher entra com ousadia lá nos judeus. Olha aqui. Então, agora no 39. Pois, eu quero acabar de ler aqui os 6 filhos, né? Olha aqui, quem é que tem vantagem? Eu quero ler aqui o 36. Lê para mim, Lisandro. O ceifeiro recebe desde já recompensa e em tesouro seu fruto para a vida eterna. Vamos parar aqui na vida eterna. E seu fruto? Já tem a garantida da vida eterna, lá na vida eterna, né? O ceifeiro, quem é o ceifeiro? Que é a pessoa que ganha alma. Né? Continua, Lisandro. Pode ler. Está vendo aí? Tanto o semeador, tanto você que semeou, quanto o ceifeiro. Você se alegra e Deus também. Vamos lá. Pois, no caso, é verdadeiro ditado. Um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar os que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher e anunciaram. Ele me disse tudo quanto tem feito. Agora você vê, vamos ler o 39, que a mulher agora está avançada. Irmão, olha aqui o 39, né? Muitos samaritanos, em cima do texto, está dizendo assim, muitos samaritanos creram em Jesus. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude de quem, irmão? Do testemunho da mulher. Que termina para mim, Luísa. E anunciaram, ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher, já agora não é pelo que dissestes que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Você viu? Aleluia. A mulher mais perdida daquela cidade. Pode aplaudir Jesus. Pode aplaudir Jesus. Ele é o Salvador verdadeiro do mundo, irmão. Tremendo isso aqui, né? Não, irmão, quando você vai lá no Salmo, né, 46, até a Lisângela, eu estava aqui numa campanha do tapete passar, a Lisângela estava com um problema sério, acho que de osso, de corpo. Você lembra, Lisângela? Você lembra, né? Naquela época ali que a gente estava com a Estela. Lá fala, irmão, no finalzinho ali, né? No versículo 10, está dizendo, sai da tua parentela. Jesus chama nós para sair da parentela. Não é você largar sua família, mas é você ser dele de verdade. Porque você sendo dele de verdade, você transforma aquela vida. No final desse salmo, está dizendo, irmão, que nós vamos ter tanta recompensa, tantas bênçãos, né? A gente ganha almas, né? Que é tremendo. Eu quero até ir lá para a gente ver isso direito. Agora, voltando aqui, eu não posso demorar muito, não, porque a gente tem que falar dos aniversariantes. O que eu quero falar com você é o seguinte: a mulher era a mais perdida da cidade, ninguém dava crédito, era um pano de chão, era uma qualquer, era um trem mais à toa. Mas o que, irmão? Deus entrou na história dela. E Jesus entrar dentro dela. Jesus entrou dentro dela, quer dizer, a água viva foi a salvação. Ela não procurou mais aqueles caminhos,
Deus viu a transformação daquela mulher, o pai lá na glória vendo aquilo, e ele disse: uma comida já comi, que vocês não estão entendendo nada. Porque a minha comida consiste em realizar as obras de meu pai. Então, querido, o alvo nosso é ganhar almas. Nós temos que ser a carta aberta, onde a gente anda, né? Eu tenho certeza que você está olhando para mim aqui, ó. Você deve estar, porque, irmão, as pessoas veem a luz de Cristo na gente. Deixa eu contar uma história. História verídica. O moço foi para o quartel. Foi para o quartel prestar lá para as polícias lá. E aí, irmão, tinha um comandante lá que comandava uma turma, que esse comandante era ordinário e esfolava aqueles jovens. E aí, irmão, e lá dentro daquela turma tinha um salve em Jesus. Aí vai escutando. Ele conta que todo mundo já estava cansado de tanto fazer tarefa, de tudo. E eles viam que os colegas que era outro comandante mandando outra turma, né? Aqueles já estavam jantando, já tinham tomado banho, estavam jantando, e eles na batalha. Na batalha com aquele homem ruim, aquele homem ordinário. Aí ele pegou e falou com Deus: Deus, eu sou filho do Senhor. E olha, se eu ver, os nossos colegas estão tudo lá comendo, já tomaram banho comendo, e a gente vai ver esse comandante ruim aqui. Ô Deus, olha para mim. Irmão, é a mesma coisa do povo de Israel. Quando eles estavam lá no Egito sendo escravo, né? Deus ouviu o gemido daquele povo e levantou Moisés. Então, querido, naquele momento que ele falou aquilo, Deus ouviu lá do céu o clamor dele. E aí o que acontece? Eles foram embora, né? A turma dos colegas já tinha jantado, já estava dormindo, e eles chegaram atrasados para comer, para depois dormir, no outro dia levantar cedo. E assim aconteceu. Aí no outro dia, né? Eles voltaram para a batalha. O que aconteceu? Deus, em sonho, trouxe aquele jovem, o sonho daquele comandante. E aquele comandante foi quebrantado. E aí, quando foi no outro dia, o comandante falou assim: olha, eu estou sendo muito duro com vocês. Eu vou mudar a atitude. Nós vamos andar junto com as outras turmas, e eu não vou ser ruim mais para vocês desse jeito, não. Porque eu vi no meu sonho um de vocês que está aqui. O rosto de vocês brilhava, e eu não tive sossego. E uma voz falava que eu estava sacrificando vocês, e que aí tinha uma luz acesa. E eu vou falar quem é esse fulano ali. Irmão, para a honra e glória, não sei se é verdade. O homem, o que acontece? O homem formou, né? Aquele comandante mudou de atitude, se tornou bom. Aí eles estavam lá correndo, disse: não precisa correr muito não, vamos fazer o serviço mais devagar. Foi com eles na mansidão até se formar. Aí eles formaram, e esse comandante foi para um outro quartel, um outro tempo, muito longe, né? Para um outro lugar. E depois, o que acontece? Esse comandante, né, encontra esse jovem no aeroporto, que já tinha formado e tudo. Ele falou assim: olha, desde aquele dia que Deus me mostrou sem sonho, a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu tenho temor e tremor diante desse Deus. Sabe, irmão, e é verídica essa história. Às vezes a gente não toma posse, Giovana, a gente é filho de Deus e está lá, e o inimigo esfolando. E ele falou: gente, eu sou filho de Deus. Até sentindo o cheiro da comida, está ainda. Não é que Deus mostrou esse sonho? Então, querido, nós precisamos de entender que Deus é fiel, e Ele nos traz as vitórias, e Ele vê o gemido do povo. Por exemplo, eu paro aqui, eu nem vou pregar amanhã. Eu paro aqui, quando eu falei de vocês, né? Que Deus ouviu o clamor, o gemido do povo de Israel do Egito. Irmão, o que é essa comida? Alho, cebola e pepino. Pelo amor de Deus, come isso todo dia para vocês verem que vocês vão enjoar. Tem gente que nem gosta de comer pepino, que fica rotando ele o dia inteiro. Alho, pepino e cebola. Né? E eles clamou: irmão, por que isso? Olha aqui, eu paro aqui. Porque José estava morto. E levantou um outro rei que não conhecia a história de José. E esse outro rei foi ordinário. E então ele via que as hebreias estavam nascendo muito menino homem. E que esses meninos homens iam tomar o comando dele. Ele não ia ser rei.
Então ele mandava matar as crianças todas. O que acontece? Eu estou pregando, viu, irmão? Para aqui agora. O que acontece? Ele dava ordem às parteiras: olha, se for menino, já mata ali. Mas o que acontece? Quando eles gemeram, eles nem oraram, eles gemeram. E Deus o quê? Fez com que a mãe de Moisés conseguisse guardar Moisés por 3 meses.